Um dos efeitos Mandela mais recorrentes e mais reconhecido entre nós cinéfilos é a ideia de que conhecemos profundamente e quase em esquema de completismo a obra de Charlie Chaplin. Acontece que, por vezes, nós lembramos de pequenas cenas de alguns filmes porque vimos, porque eles são repetidamente passados em todos os formatos que existem hoje em dia de assistir conteúdos, e ficamos com a ideia de que está visto. Ora, acontece que isso não é verdade. Eu tinha também a mesma ideia e ultimamente tenho-me posto a ver e a rever filmes de Charlie Chaplin, e aquele preconceito de que ele só faria curtas-metragens claramente aqui não se aplica. Ele, de facto, durante algum tempo, o contrato de trabalho dele era de criar curtas-metragens a cada 15 dias ou cada mês, mas foi a fazer filmes bem pensados, longas-metragens de 1h30 e 2 horas, que ele se transformou no ícone que é hoje e que era há 100 anos. Podemos considerar que este homem, nos últimos 100 anos, 100 e tal anos, nunca deixou de ter o estatuto de grande, ou um dos grandes, ou talvez o maior. Hoje eu quero-vos falar um bocadinho do filme The Gold Rush, que em português penso que se chama A Quimera do Ouro, que a quimera imagino que se fosse uma palavra muito usada na altura em que o filme saiu. Hoje em dia só em livros da Disney e do Tio Patinhas é que se usa esta nomenclatura. Portanto, isto fala-nos de uma corrida ao ouro, que foi um fenómeno real ali entre, 1890 e pouco e 1900, quando milhares de pessoas se aventuraram ali numa zona mais recôndita do Canadá à procura do ouro. Dizia-se que havia tanto ouro que qualquer pessoa que lá chegasse imediatamente ficava rico. Muita gente morreu, muita gente sofreu, muita gente conheceu no corpo a chatice que era aquele clima e aquela zona. E este filme mostra-nos então uma história que é uma história intemporal, acerca de sobrevivência, acerca de ambição e também, claro, acerca de humanidade, acerca de entreajuda. Isto segue as aventuras do vagabundo, não é? Aquele personagem típico de Charlie Chaplin, que nós mais conhecemos, não é? Que é com o chapéu e com o bigodito e com a bengala e com as calças atadas com uma corda. E ele entra então nesta corrida do ouro no Klondike, lá no final do século XIX, como falámos há bocado. Ele é apanhado numa grande tempestade, fica numa casa com um senhor que terá encontrado acidentalmente uma montanha inteira cheia de ouro. Ele, entretanto, apaixona-se lá por uma jeitosa de um saloon, uma stripper da altura. O seu colega fica com amnésia, esquece completamente do ouro todo que encontrou e pronto, voltas e reviravoltas, e o filme lá chega ao fim numa história de amor, numa história de sucesso que muito nos aquece o coração. Na altura, o cinema de comédia, não é? Onde se inseria Charlie Chaplin, era um cinema que vivia muito da palhaçada, não é? Deste slapstick, como por exemplo nós até já falámos e vimos anteriormente na obra de Buster Keaton, que também na mesma altura andava a lançar grandes êxitos, grandes clássicos, numa vertente mais Jackie Chan, enquanto o Charlie Chaplin nos andava a aquecer o coração com as suas histórias aconchegantes. À época, em 1925 ou 26, este foi um dos filmes mais ambiciosos. Isto, inicialmente, Charlie Chaplin queria filmar mesmo na zona, não é? No Klondike. Acabou por abandonar a ideia porque era impossível, não é? E ele reconstruiu todo este filme em cenários. Penso que apenas a primeira cena, quando eles chegam à montanha, não é? E vê-se aquela gente toda a subir a montanha, aí sim é no local correto, mas tudo o resto é filmado em estúdio e de maneira muito convincente. As pessoas têm sempre também este preconceito que na altura não havia efeitos especiais, era tudo assim um bocado por edição, cortar a fita e colar, mas na verdade existiam efeitos especiais, e aqui, tanto neste filme como no outro de Charlie Chaplin, em que ele se namora pela aquela miúda cega, os efeitos especiais são bastante complexos, não é? Porque teriam que ser feitos em câmara e eram preparados com meses de antecedência para saírem bem. Aqui acontece também várias vezes essas situações, nomeadamente numa sequência em que eles estão a cair num precipício agarrados numa casa que foi levada pelo vento, e toda essa cena
beneficia daquilo que eram os efeitos especiais da altura, que impressionariam muita gente. Ainda hoje, nós com o nosso preconceito de que antigamente eram todos atrasados, continuamos a ser surpreendidos por essas situações. Foi um budget, um orçamento de $1 milhão. Na altura era uma coisa perfeitamente ridícula, mas que lhe valeu o sucesso comercial que nós conhecemos, que ainda hoje continua. A edição que eu vi foi editada pela Criterion há cerca de 10 anos. É uma edição que, seguindo as indicações que ficaram de Charlie Chaplin, foi reconstruída exatamente como Charlie Chaplin quis, na altura em que o fez, tirando só no final um beijo mais longo que ele retirou, porque na altura em que o filme foi feito ele andava lá embeiçado pela atriz principal. Entretanto, o filme foi reeditado nos anos 40, já sem essa cena, porque ele era um homem de família e tinha já outra mulher que olhava de lado a cada vez que ele mencionava as ex-namoradas. O filme conquistou a crítica e o público, trouxe um novo nível de sofisticação àquelas comédias e mostrou também que o humor podia existir ou coexistir com os comentários sociais mais profundos, podia ter também um bocadinho de romance naquilo que poderá ser considerado uma rom-com muito antiga. Nós estamos habituados agora a ver aos filmes da altura que era puramente rir, não é? Palhaçada do circo. Este filme de facto embrulha este comentário social e o romance e aquela parte mais quente no coração que nenhum outro na altura o fazia. Vocês reconhecem certamente, mesmo que nunca tenham visto este filme, A Dança dos Pães, que foi um sucesso tão grande que havia cinemas que paravam a cena no fim, andavam para trás e voltavam a repetir para que as pessoas pudessem ver várias vezes, porque era para isso que as pessoas lá iam. E também tem a cena em que eles comem uma bota, a famosa cena em que no início, com fome, Charlie Chaplin e seu amigo comem uma bota e depois ele até ao fim do filme anda com um saco de pano à volta do pé. Quando se falam de comédias clássicas do cinema mudo, penso que muito dificilmente se conseguirá arranjar um filme que seja mais reconhecido do que este. Nós temos, por exemplo, o The Circus, ou The Kid, ou City Light, que são todos eles filmes que vieram depois deste, consagrando este filme como sendo o primeiro grande êxito, aquele que catapultou o cinema de Charlie Chaplin. Na altura também o Buster Keaton andava forte no cinema. Ele, um ano depois deste filme, se estreou The General, não é? Aquele que ele vai numa locomotiva, que é um dos filmes mais reconhecidos naquilo que são as comédias do cinema mudo. Portanto, eles os dois seriam as pessoas que mais impulsionaram o cinema na altura. Mais do que uma comédia clássica, este filme é uma obra de arte que continua a influenciar 100 anos depois gerações de cinéfilos, continua a maravilhar gerações de crianças. A música também é bastante reconhecida em todo o lado. Basta que vocês vejam um bocadinho do filme para perceber que de facto já conheciam a música antes de outras situações e tal como vos disse, eu acho que está na hora de vocês darem uma segunda volta a essa cinematografia de Charlie Chaplin, porque se calhar não a conhecemos tão bem como pensávamos.